quarto painel desse 8º Encontro Nacional das Águas, cujo tema, eu diria que é um dos temas que eu considero um dos temas mais relevante, mais desafiador, que é a inclusão social e as experiências das mobilizações no relacionamento com os clientes. Deixa eu me apresentar, meu nome é Ives Bessi, eu sou da Cristalina Saneamento e eu vou ser o moderador desse painel. Então, eu gostaria inicialmente de convidar os palestrantes para compor aqui a mesa. Então, primeiro, chamaria Felipe Chaves Guimarães, da BRK, na região metropolitana de Maceió. Bem-vindo. Depois, Renan Mendonça, da Águas do Rio, da Egea Saneamento. Na sequência, Ana Carolina Mercê, da Águas de Niterói. E, finalmente, Rafael Botelho, da Iguá Rio. Bem-vindos a todos. Bom, nesses debates, primeiro vocês vão iniciar com uma apresentação, cada um terá 15 minutos para falar sobre o tema. E, na sequência, passaremos ao debate e as perguntas serão, vamos dizer, fornecidas ou feitas por escritos aos palestrantes. Por favor, pode ficar à vontade. E aí, eu achei interessante porque no painel anterior, o BNDES falou uma coisa, um dado que eu não conhecia. 80% dos 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água hoje ganham até um salário mínimo. E 70% dos 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto também ganham abaixo até um salário mínimo. Portanto, como levar de uma maneira sustentável o serviço a essa população? Esse é o desafio e é justamente esse desafio que nós vamos debater agora. Tá? Então, vou chamar agora para a primeira apresentação, Felipe Chaves Guimarães, da BRK, vai nos apresentar o tema Pensando Fora do Tubo, relacionamento social com lideranças comunitárias em Alagoas. A palavra é sua, Felipe. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde a todas e a todos aqui presentes, também quem está vendo aqui a gente pelo YouTube. É um prazer para mim estar aqui neste evento. Muito obrigado pelo convite, Abicom. Para passar aqui, para cá, né? Aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Meu nome é Felipe Guimarães, eu sou gerente de comunicação e sustentabilidade da BRK, da região metropolitana de Maceió. E estou aqui para a gente falar sobre relacionamento social, né, com lideranças comunitárias. É o que a gente começou fazendo desde o início, ou melhor, antes de a gente assumir, né, lá no dia 1º de julho do ano passado, quando a gente virou a chave e nós assumimos aí a concessão dali da região metropolitana de Maceió. Falar um pouco do panorama aqui do nosso contrato, né? São 13 cidades, a capital, Maceió, e mais 12, né? 2,6 bilhões aí a investir, sendo 2 bilhões nos próximos 6 anos. Oi. Então, de fato, isso é uma transformação, uma revolução social, né? Como já disseram por aqui, que o saneamento promove, né? A universalização da água até 2027, o esgoto, hoje uma cobertura apenas de 27%, né, dessa região, e uma redução das perdas que hoje gira em torno de 60%. Então, de fato, é uma região que necessita muito do olhar transformador do saneamento. Essas são as cidades, em 10 delas nós atuamos de forma compartilhada, uma concessão compartilhada com a Casal, a estatal, e em 3 delas nós temos uma concessão plena. Tá? E nós chegamos, essa não é uma foto do Caribe, essa é uma foto de Maceió, da Orla, Barreira de Corais, ali da Ponta Verde da Pajuçara, e só por essa foto a gente pode imaginar que o saneamento é extremamente importante, né?
Quando a gente chegou em Maceió, quer dizer, eu já sou de lá, eu sou alagoano, mas quando a BRK chegou, ela se deparou com um povo extremamente hospitaleiro, um povo que gosta de trabalhar e tem criatividade, né, para isso. Os nossos mais de 500 funcionários são assim, mais de 1.500 indiretos também, e as belezas naturais exuberantes. Por si só, isso necessita um olhar especial, né, para isso. Né, algumas línguas sujas, né, nessa orla, infelizmente. Tem coisa boa, mas também tem algumas dificuldades, né? E é em meio a esse panorama que a gente precisa se relacionar, né? Necessidades sociais básicas não atendidas, a gente está falando do estado de Alagoas, índices sociais difíceis, e isso impacta na ponta ali, né? Em quem consome água, mas não paga água, enfim, alguns problemas sociais, uma população que depende muito da coisa pública, né? E um ambiente político extremamente influente, né? Ambiente político, não falo nem das questões partidárias, mas um ambiente político que acaba influenciando o dia a dia das pessoas. E imagina você se relacionar com lideranças comunitárias em meio a esse cenário, né? Uma dependência grande da coisa pública, necessidades sociais muito complicadas e um contrato totalmente novo, né? O primeiro do Brasil, e você tendo que inaugurar isso neste panorama repleto de desafios sociais e tentando falar de coisas extremamente novas e complexas também para um público-alvo que não estava acostumado a debater isso, né? Seja o líder comunitário lá na ponta, seja um parlamentar na Câmara dos Deputados, enfim, na Assembleia Legislativa de Alagoas. Então, não se debatia sobre saneamento e, de repente, começou-se a falar. E é algo muito complexo. Em Maceió, por exemplo, a Casal, a BRK, a Sanama e a Sanema, ou seja, né, tem PPP, tem a concessão. Como que as pessoas vão entender? No fim, chega a conta para ele, a conta da BRK, né? Mas há realmente algo extremamente complexo e a gente precisa traduzir tudo isso para esse público-alvo específico, né? Esse painel de relacionamento com o cliente, e a liderança comunitária é um tipo de cliente que precisa entender como é que roda a roda do saneamento. Precisa entender, porque ela está lá na ponta, né? Às vezes ele é o termômetro daquela comunidade, tá? E aí como é que a gente começou a trabalhar, né? A primeira coisa que a gente fez, lá atrás, antes da gente começar, mesmo antes de a gente virar a chave, 3 meses antes, a gente começou a fazer um mapeamento das lideranças comunitárias. Um mapeamento a fundo, né, em todas as cidades. Em Maceió, especificamente, é um mapeamento muito forte mesmo, batendo na porta das comunidades, cadastrando, entendendo, sabendo quem é quem. Essa questão política, sabendo que tem questões políticas por trás, e a gente passando ao largo dessas questões, falando que a gente estava ali para promover mudanças e promover a melhoria da qualidade de vida, né? Criamos uma comunicação, né? Começamos a fazer uma comunicação diária e exclusiva. Vimos que ali a gente não podia só atender aquele público-alvo com 0800 ou com um chat no site, ou com o WhatsApp, um número oficial, né, o canal oficial, apenas isso, não. A gente precisava estar mais próximo, né? Então, nossa equipe do Social de Sustentabilidade, a nossa equipe foi dividida, né, em regiões, e o celular dessas pessoas, o número ele foi divulgado apenas para as lideranças comunitárias, de modo que as lideranças comunitárias enxergaram, poxa, essa empresa tem um canal de comunicação direto comigo, né? Eu precisava ganhar a confiança deles. E não seria apenas por um telemarketing, um 0800, né, um call center que não está em Alagoas, né, que a gente ia ganhar essa confiança. Não, era ligando para alguém do outro lado, atendendo pessoas da nossa equipe, né? Então, esse canal de comunicação, que funciona diariamente, exclusivo para lideranças, foi extremamente importante. E isso fez com que a gente conseguisse desenvolver uma série de ações sociais, com lideranças comunitárias, junto com ele, por meio deles, entrando nas comunidades, né, batendo na porta. Quando eu falo das questões políticas, são questões políticas no dia a dia, né? A mesma forma que você não entra numa cidade sem falar com o prefeito, tenta entrar numa rua sem falar com a liderança comunitária, né? Só está entrando na minha casa sem bater na minha porta,
vamos entrar junto, né? É isso. Não a mecanicidade, mas a personalização, né? E aí, com isso, a gente consegue uma série de feedbacks, né? Eu não sei quem conhece Maceió, em Alagoas, mas há uma característica da minha terra, que é um povo um pouco brabo, né? Eu posso falar, eu sou alagoano, posso falar, a turma é um pouco braba. E não sei se vocês já viram aí nas notícias, mas tem muito protesto. Protesto. As pessoas, sei lá, não está funcionando o lixo, o pessoal vai lá e faz um protesto. Ah, não está funcionando alguma coisa com energia, o pessoal vai lá e arruma 30 pneus, queima e fecha a principal avenida da cidade. Uma coisa corriqueira. Hoje mesmo teve um protesto lá em Maceió, está um caos com relação a Uber, alguma coisa assim. Mas é isso. Isso tudo tem a ver com aquele panorama que eu mostrei lá, né? Necessidades básicas não atendidas, uma ligação direto com a coisa pública e pessoas que normalmente não eram ouvidas. E para ser ouvida, faz como? Grita, né? E não é assim. A gente está chegando para as comunidades falando, você não precisa gritar para falar com a gente está aqui próximo de vocês, né? E esses feedbacks, né, às vezes antes de ter o protesto, a gente já recebe, a nossa equipe do social recebe, olha, está com um problema de água, falta d'água no bairro tal, comunidade já está impaciente, vão queimar pneu. A gente, opa, peraí, gente, não precisa queimar pneu, vamos lá, a operação vai lá, ajuda, e a gente vai resolvendo, às vezes resolve, às vezes tem um protesto, de fato, né? Mas é o que eu sempre falo, um ano, né, passou um ano de 35, ainda faltam 34 anos e muita coisa vai melhorar. Mas é isso, essa construção e ganhando, né, essa confiança das pessoas no dia a dia, com a proximidade. Esse evento que está passando aqui nesse vídeo é um evento que nunca ninguém tinha comemorado em Maceió, nenhuma empresa de utilities, enfim, nenhuma. É o Dia Nacional do Líder Comunitário, uma data que ninguém nem sabe que existe, dia 5 de maio. E aí, esse ano a gente comemorou, o primeiro ano da nossa operação, a gente falou, vamos comemorar o Dia Nacional do Líder Comunitário. Quando a gente falou isso para os líderes, eles falaram, peraí, eu nem sabia que existia essa data. E a gente montou o super café da manhã, com comida regional, e fomos lá, falamos, e o feedback das pessoas, olha, a primeira vez que eu estou sendo ouvido, a primeira vez que uma empresa de utilities, uma empresa faz um evento desse para mim, eu estou sendo homenageado, né? As lideranças, pessoas simples, outros com um pouquinho mais de instrução, enfim, mas um público bem diverso. Ou seja, valorizar esse público-alvo e pensar um pouco fora do tubo. A gente não é pensar fora da caixa, né? Pensar um pouquinho fora do tubo e levar essas soluções, né? E aí a gente chega a alguns resultados, onde a gente tem mais de 370 lideranças mapeadas, são lideranças com as quais a gente se relaciona todos os dias por meio dos nossos canais diretos. Foram mais de 12 mil atendimentos exclusivos, esses números não são números do 0800, né, e do chat. A gente incentiva que sim, eles abram os protocolos, enfim, os chamados todos de forma oficial nos canais 0800, mas também, além disso, depois de abrir esses canais, esses protocolos, eles podem falar conosco por meio desses canais oficiais que nós temos. Mais de 100 ações, mais de 100 reuniões, né, fizemos em um ano de operação e mais de 300 ações nas comunidades. Essa, por exemplo, aqui, esse vídeo que está passando aqui atrás, é um vídeo de uma crise muito grande, no qual a gente passou, foi a crise do nosso sistema aviação. O sistema aviação é um sistema produtor de água, operado pela Casal, né, pela estatal. A BRK fica com a distribuição, captação e produção com a Casal. E em 3 meses de operação apenas da BRK, a adutora de água bruta do sistema produtor, ela se rompeu, né? Então, imagina, você, em 3 meses de operação, você virou a chave, você está lá, você já começa a receber críticas, né? Porque o nível de tolerância com os entes privados é muito baixo, né, e a exigência é muito alta, né, por si só, já estamos nesse cenário, e aí, com 3 meses de operação, uma adutora é rompida e 50 mil pessoas ficam sem água. Uma adutora rompida no meio de uma área de Mata Atlântica, né, de floresta, um negócio muito complicado, e aí vem 50 mil pessoas para cima da gente, né? A gente já se relacionando com as lideranças, e as lideranças, eu acredito em vocês, cadê a água? Não tá, gente,
né? Não somos nós, é a Casal, mas a conta que chega na minha casa é da BRK, você tem que me mandar água. Enfim, um caos. Uma cobrança gigantesca na imprensa, nas redes sociais, vocês podem imaginar isso, e por mais que fosse mesmo, né, da Casal, né, o sistema produtor, nós entramos para ajudar, porque não dava para cruzar os braços e falar, não é comigo, né, não é assim que a gente trabalha. E eu falava para os líderes, né, os líderes muito irados, obviamente, né, você fica sem água, uma situação muito, muito, muito difícil, a gente muito pressionado, e eu falava para eles, olha, para a gente foi muito ruim isso que aconteceu, a gente acabou de assumir, né, para a nossa imagem é péssima, mesmo não sendo nossa culpa, entre aspas, né, enfim, não gosto de usar esse termo, mas não foi no nosso sistema, mas eu vou falar uma coisa para vocês, ainda bem que isso aconteceu com a BRK aqui, porque é a BRK que vai resolver isso para vocês. E aí a BRK entrou nessa obra, né, fez a obra, né, e uma obra muito complexa, duração de mais de um mês, enfim, de mais ou menos 2 meses de duração desde do rompimento. E esse vídeo mostra o momento que nós levamos as lideranças comunitárias para a obra no sistema da Casal, mas que a gente assumiu, falou, não, vamos fazer, e eles vendo o que a gente estava passando. E aí, quando eles viram, eles falaram, caramba, essa empresa é diferente, né? Essa empresa me trouxe até aqui para mostrar o que eles estão fazendo, num sistema de um parceiro, né? E o grande expectativa era final de ano, e a grande expectativa deles, dessa comunidade, 50 mil pessoas, era passar o Natal com água. E foi aí que eles viram, e líderes que estavam extremamente, com a temperatura altíssima contra nós, assim, ao ver, né, o que a gente estava fazendo, mudou, né, de forma drástica, entendeu o que estava acontecendo, e eu vou passar aqui uns depoimentos deles sobre isso. Meu nome é Claudete, eu sou líder comunitária, presidente da Associação do Conjunto Santa Maria, lá na cidade universitária. O que eu vi aqui hoje com a BRK são trabalhos que, se fosse outra empresa, com certeza não estaria tão adiantado do jeito que estão. Então, eu quero agradecer a BRK pelo que ela está fazendo. O que aconteceu é algo que poderia ter acontecido há mais tempo. Então, graças a Deus, nós temos a BRK aqui, que veio e está ajudando, está fazendo o possível e o impossível para poder que as águas voltem à torneira da nossa comunidade. Eu espero que as pessoas também tenham consciência na questão de gastar água, diminuir um pouco para a gente economizar e poder passar por essa situação, que, como eu disse, poderia ter sido pior, se não fosse a BRK estar aqui no momento. Sou Edivan Minervino dos Santos, sou representante da comunidade do Santo Jumon, represento a Associação da Comunidade, e a convite da BRK, vim junto com a nossa liderança também da nossa região, fazer uma visita à obra que está sendo realizada pela BRK, que é responsabilidade da Casal. Viemos ouvir o cumprimento da palavra da BRK, que no dia 20 vamos estar com água, passar o Natal com água. Eu acredito, a gente está visitando e vendo o desempenho da BRK, a gente está acreditando na BRK, vamos continuar acreditando, estamos juntos, e vamos esperar que tudo seja cumprido e seja da vontade de Deus. Meu nome é Fabrício Willi Duarte Coutinho, moro no Estáquio Gomes, sou uma liderança ali e estou aqui muito feliz por estar aqui vendo a realidade que a BRK está me trazendo e mostrando o que a Casal deixou há 30 anos de defeito, e hoje a BRK está pegando esse abacaxi, esse pepino. Nós temos que ter uma noção do que está acontecendo, como eles vieram trazer a gente até aqui. Se fosse outra empresa que estivesse no lugar da BRK, eu tenho a certeza que não estava mostrando a realidade. Então hoje eu fico feliz de levar para a minha comunidade, para todo o povo, o que a BRK está fazendo. Então eu estou aqui para realmente agradecer a todos que me trouxe até aqui para ver esse trabalho que a BRK está fazendo 24 horas, sem parar, às vezes sem ver família, sem ver ninguém, mas está aqui fazendo o seu trabalho. Gente, o líder comunitário, além do básico, é um líder de fato embaixador do saneamento, é um cidadão que leva a palavra do saneamento à frente, né? E é nisso que a gente trabalha todos os dias. Muito obrigado. Alô. Obrigado, Felipe. Parabéns, muito interessante. E agora eu gostaria de chamar o Renan Mendonça, da Águas do Rio, da Egea Saneamento,
ele vai nos apresentar o projeto Águas do Rio, como a EGEA vai além nas comunidades vulneráveis. Boa tarde a todos. Opa, o som está alto. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer o convite para estar participando do evento. Queria cumprimentar todos os colegas do debate, os presentes, quem está acompanhando pelo YouTube. Cumprimentar os colegas de trabalho, está aqui nosso superintendente Guilherme Campos, Cívia, Bruno e Guilherme Passos. Bom, sou Renan Mendonça, sou diretor executivo da Águas do Rio, da Diretoria de Comunidades. Estou na EGEA desde 2014, entrei no programa de trainee, fiquei 5 anos na Prolagos, nossa concessionária na região dos Lagos, 2 anos em Manaus e estou há 1 ano e meio no Rio de Janeiro, desde o período dos estudos. E vou aqui falar um pouquinho do nosso trabalho, o trabalho que nós estamos realizando nas comunidades. Um contexto geral sobre a EGEA, nós somos empresa líder do mercado, né, no saneamento, atualmente com 154 municípios atendendo. Falando um pouquinho das comunidades. Quando nós chegamos no Rio de Janeiro, entra todo aquele contexto, né, das dificuldades das comunidades, áreas irregulares, criminalidade, inadimplência, irregularidades, falta de infraestrutura, crescimento desordenado, desemprego. Então, dentro de todo esse contexto, nós tínhamos que chegar numa conclusão de estudar o projeto e nós fomos, em loco, conhecer as comunidades, entender quais que eram as suas necessidades, quais que eram os anseios, se de fato era aquilo que a gente escutava das pessoas. Então, nós contratamos uma pesquisa qualitativa, vou trazer algumas informações aqui para vocês, de fato que nos possibilitou conhecer bem as comunidades e identificar 4 pilares de relacionamento com elas. Que são prestação de serviço. Então, eles querem prestação de serviço. Ele quer ter água, ele quer ter o tratamento do esgoto. Ele quer um preço justo. Então, ele quer uma conta que cabe no bolso. A gente escutava isso muito nas pesquisas que nós fizemos. Ele quer dignidade. Ele quer ter o comprovante de residência. Então, o comprovante de residência significa ele ter dignidade, ele ser reconhecido. E ele quer ter oportunidade. Ele quer geração de emprego e renda. Então, foram esses 4 pilares de relacionamento que nós identificamos no período dos estudos. Já é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo na concessão de Manaus, e no Rio a gente se aprofundou no tema comunidades. Então, falando um pouquinho da prestação de serviço. Aqui ficou um pouquinho sem foco a imagem, mas é alguns insights da pesquisa de moradores falando. Mas eles querem abastecimento de forma contínua, a água com qualidade significa saúde, eles querem manutenção de água e esgoto de forma frequente, sistema de esgoto perfeito de funcionamento e os canais de atendimento eficientes de fácil acesso. Então, vinha muito para a gente que, para eles conseguirem, eles não tinham voz, eles não conseguiam chegar até a concessionária, eles tinham que depender, às vezes, de um vereador, de um líder comunitário que tem um pouco mais de contato. Então, a primeira coisa que a gente fez foi aproximar dessas comunidades, levar os canais de atendimento até ela. Então, nós abrimos o nosso 0800, independente se ele tem matrícula, se ele não tem matrícula, ele consegue ser atendido. Nós ampliamos, hoje a Águas do Rio, ela tem uma diretoria exclusiva para comunidades, eu e o Guilherme Campos. A gente cuida exclusivamente de comunidades, temos um time de cerca de 500 pessoas para atender essas localidades, então, para garantir a prestação de serviço com qualidade. Isso aqui é uma imagem que é muito comum nas comunidades, é uma criança pegando água no balde, né? A gente encontra isso bastante no campo ainda. Isso aqui é um pouquinho da evolução do serviço, né? Então, na Águas do Rio, a gente já fez cerca de quase 50 mil serviços ao longo desses 9 meses de contrato, e aqui no lado esquerdo está correndo alguns vídeos de vazamentos, né? Então, a gente fala muito de redução de perdas, a gente tem um programa que é o Vem Com A Gente, que ele é extremamente voltado à redução de perdas e relacionamento com os clientes. E esse primeiro vazamento da Maré aqui, ele é um vazamento que tinha mais de 10 anos de existência, né? Era um vazamento enorme. Então, quando a gente chegou, a gente achou um absurdo aquele de 10 anos com esse vazamento. E a gente encontra, isso é uma rotina nossa de trabalho nas comunidades.
Agora, imagina, se não entrar lá, como é que fica? Né? Então, isso até o próprio modelo de contratos, que muito bem desenvolvido pelo BNDES, que fala da questão da obrigatoriedade de investimento nas comunidades. Então, isso fez com que gerou uma competitividade no contrato, que todas as empresas puderam bidar, considerando o investimento nessas localidades. Acho que, se não fosse dessa forma, talvez seria difícil acontecer, né? A questão do preço justo, né? Então, proporcionar o acesso à tarifa social, ofertando negociações que estejam adequadas à capacidade de pagamentos para o cliente, não entregar a conta alta dentro de comunidade, não adianta, né? Um pouco do que eles falaram na entrevista, eles querem prestação de serviço e querem pagar desde que seja um preço justo. Então, a tarifa social veio para ajudar bastante nesse sentido. Em Manaus, o nosso projeto em Manaus, lá nós já concluímos o Vem Com a Gente, que é um programa que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Nós batemos no mês passado 100 mil famílias com tarifa social. No Rio de Janeiro, nós já estamos com quase 300 mil famílias na tarifa social. Isso aqui é a plaquinha que a gente deu para a moça. Dignidade. Então, ter uma conta de comprovante de endereço significa ter dignidade. Saiu muito nas entrevistas, as pessoas perdem oportunidade de emprego, perdem oportunidade de fazer uma compra, um crediário, um cadastro em loja. Então, isso apareceu bastante nas pesquisas também. Então, vamos falar um pouquinho do comprovante de endereço, o que ele possibilita. Diversos relatos, aqui está um pouquinho no canto esquerdo aqui, diversos relatos de pessoas que perderam a oportunidade de emprego por conta de não ter um comprovante de residência. Hoje, como funciona as comunidades? Eles pegam um comprovante de residência com a associação de moradores, uma declaração, né? E tem locais que não aceitam isso, banco não aceita, aí gera um certo preconceito também quando você chega com uma declaração de associação de moradores. Então, eles enxergam hoje como ter dignidade ter um comprovante de residência. Saiu bastante na nossa pesquisa. Isso aí são muitos dos nossos clientes orgulhosos em receber a primeira fatura. Oportunidade. Então, isso também nos impressionou quando a gente foi conversar com as comunidades. Nós entramos na Águas do Rio com a premissa de ter metade dos funcionários de comunidades. E quando a gente soltou as entrevistas de emprego, as oportunidades, as pessoas não chegavam. E nós fomos procurar entender por que essas pessoas não vinham até nós. E elas não sabem fazer um currículo. Elas olham o link lá para se inscrever, não sabem se inscrever. Então, nós fomos a campo, com todo o nosso time de responsabilidade social, instruir as pessoas, fomos ensinar a fazer currículo, fomos ajudar a escrever, formulário impresso, recebia currículo na mão. Então, a gente teve que expandir a oportunidade para eles possam trabalhar conosco. Então, hoje a gente tem o orgulho de falar que tem mais de 3 mil pessoas da nossa concessionária que são moradores de comunidades. Então, a gente tem focado na prioridade na contratação de mão de obra local, oficinas para apoio de elaboração de currículos, como eu citei, mutirões de contratações dentro das próprias comunidades, cursos de formação profissional, foco em desenvolvimento e carreira. Então, o Cleiton, que está ali, inclusive é do nosso time, ele é um cara morador da Mangueira. Na verdade, ele não é morador da Mangueira, ele mentiu na entrevista. Ele é morador do Arará, uma comunidade do lado, só que como a gente estava recrutando a Mangueira, aí ele entrou, depois que a gente foi no Arará, apareceu que ele era do Arará. A gente brinca bastante com ele. Mas hoje é o nosso supervisor. Virou líder de campo e hoje é o supervisor. Então, a gente acredita muito e desenvolve muito essas pessoas. Agora eu vou falar de 2 programas que são os carros-chefes da nossa concessionária. Um é o programa Afluentes. O programa Afluentes é um programa de relacionamento com as lideranças comunitárias. Então, saiu muito nas pesquisas também da importância da liderança comunitária dentro da comunidade, que nem sempre é o líder comunitário, às vezes é uma pessoa que tem mais influência, às vezes é um dono de uma padaria, é o cara do mercado, é a moça que vende um cosmético, né? Então, a gente identifica essas pessoas. Nas comunidades do Rio, nós já identificamos quase 900 lideranças comunitárias e temos um canal de atendimento específico para elas nos demandarem. Então, hoje, no nosso time de operação, cerca de 60%, quase 70% da demanda, ela vem das lideranças comunitárias. Nós temos um relacionamento diário, extenso, e isso tem dado muito resultado para a gente melhorar a prestação de serviço nessas localidades. Então, o foco do nosso programa Fluentes são um olhar para a inclusão social. Então, a licença social para operar, a gente busca a licença social para operar. A gente não acredita que com um contrato na mão a gente permanece por muito tempo sem ter a licença social para operar. A gente trabalha com acessibilidade, então a gente tem atendimento especializado em Libras.
No canto direito ali da apresentação, o Leandro, que é um colaborador nosso, especialista em Libras, então a gente tem atendimento também nesse sentido. Educação ambiental, então, através do programa Saúde Nota 10, a gente leva nas escolas a educação ambiental, acontece muito nas comunidades, pelo menos do Rio de Janeiro, muito problema com esgoto, então aí você vai fazer desobstrução, tem aqueles blocos de gordura, então tem todo um trabalho de educação ambiental que a gente faz com as escolas, trabalhando desde a base para que isso não aconteça. E oportunidade, geração de emprego e renda através de oficinas de emprego profissionalizantes, como eu mencionei no slide anterior. Agora eu vou falar um pouquinho do Vem Com a Gente. O Vem Com a Gente, ele é um programa de trabalhar perdas, serviços comerciais e relacionamento com os clientes, mas o foco dele é perdas. Então, ele é um programa que nós vamos de casa em casa, regularizando todos os serviços do cliente, hidrometrando os clientes, tirando os vazamentos. Então, aqueles vazamentos que vocês viram foram vazamentos retirados também pelo time do Vem Com a Gente, hidrometrando, colocando na tarifa social, negociando débito. Então, são algumas fases do Vem Com a gente entra com o apoio da liderança comunitária, faz a contagem de casa a casa. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem a informação do Sabrem, né, do Instituto Vieira Passo. Vou dar um exemplo da Barreira do Vasco, que eram 2.500 domicílios. Quando a gente entrou, contou casa a casa, tínhamos 4.000 domicílios. Então, mostra muito a verticalização da comunidade, né? E isso também apareceu muito na pesquisa, né? A mãe fala, eu não tenho dinheiro para dar uma casa para meu filho, ele constrói em cima. Então, a gente vê isso. E isso não é contando telhado que você consegue ver, é só em loco lá dentro da comunidade. Depois a gente faz o trabalho da vistoria, então a gente vai de casa em casa regularizando, hidrometrando todo mundo. E, por fim, a gente faz o trabalho da setorizada. O que é setorizada? É a manutenção. Então, quando o programa sai da comunidade, a gente deixa uma dupla moradora da comunidade para fazer todos os serviços naquela localidade. Então, ela continua se relacionando na comunidade. É uma pessoa de lá, a gente costuma falar que a gente traz a relação de CPF, CNPJ, vira uma relação CPF-CPF, né? Que é aquele morador, é o cara que está ali todo dia, então ele tira vazamento, ele faz leitura, ele entrega a conta. Então, é o modelo que a gente desenvolveu já há muitos anos pelo Valdir, que é o diretor do programa, desde a época de Águas Guariroba, 15 anos atrás. Isso performou muito em Manaus, e no Rio a gente direcionou bastante agora para as comunidades. Então, a gente deixa a equipe setorizada para garantir o pós-programa, né? E não que, quando a gente saia, as coisas se percam. Tá, esse aqui é um case da Barreira do Vasco. Vocês conheceram um pouquinho de como funciona o programa. Depois que a Água Rio entrou, entendeu? Melhorou muito, porque a gente não precisa usar mais bomba. Tá? Economia de luz, né? Bom dia, meu nome é Diego, sou supervisor comercial. Hoje nós estamos atuando na Barreira do Vasco. 56 colaboradores trabalhando na área do saneamento básico. Estamos fiscalizando, retirando vazamento, atualizando o cadastro de cada cliente, conscientizando o cliente hoje na área do saneamento básico, verificando todos os hidrômetros, instalando os hidrômetros, né? Retirando vazamento, deixando o cliente ciente que hoje ele está na tarifa social. Agora eu não preciso de bomba e minha caixa d'água fica no 6º andar. E eu estou satisfeita, não tenho nada a reclamar. Só elogiar vocês. A Barreira do Vasco foi o nosso piloto, né? Então nós entramos lá. Água, sai. Nós tínhamos... Ops, isso aqui dá para voltar? Passou. Nós entramos na Barreira do Vasco, nós tínhamos micromedido nos clientes 25 metros cúbicos por residência, então 25 mil litros. Hoje nós já estamos com 17 mil e a gente acredita que chega nos 15, né? Com esse trabalho de manutenção pós-saída do programa. E, além disso, muito daquela questão que eu falei lá atrás da conta que cabe no bolso, lá na Barreira do Vasco, hoje a gente tem uma adimplência de 85%, então uma inadimplência de 15%, similar a uma inadimplência de Zona Sul, para vocês terem noção, né? Então, é o trabalho que a gente constrói desde Manaus. Manaus nós chegamos a 5% da inadimplência, garantindo a conta que cabe no bolso. Esse aqui é um pouquinho do trabalho da Mangueira, o Cleito vai aparecer aí agora. Desde criança eu vi minha avó carregar água, minha mãe carregar água. Estou fazendo parte desse projeto, desse programa, me deu emprego e a comunidade está gostando demais. Hoje eu tenho muita satisfação de estar fazendo esse trabalho e estar participando desse projeto Vem Com a Gente. Uma aceleradinha aqui. Isso aqui são o Vilarará e o PPG, que são duas comunidades que a gente está trabalhando hoje. Nesse do Vilarará, a solução dos totens, que a gente faz bastante, comunidade que a gente aprendeu em Manaus também, dificuldade de entrar em becos e vielas, a gente traz o hidrômetro para fora e cria os totens.
Esse aqui são 2 vídeos agora para fechar, são vídeos curtos, um sobre água, sobre esgoto. Né? A gente fala muito da questão do acesso, da importância, né? A colega do BNDES falou mais cedo de você chegar na comunidade e não ter um chuveiro, então vocês vão ver um exemplo aqui. Isso é muito rotina do nosso dia a dia, né? A gente acaba que isso mobiliza muito a equipe como um todo, né? Então a equipe entra na casa, um cliente bota água, mas o cara não tem um hidrômetro, eles mesmos vão lá, faz chamam lá de vaquinha, né? E colocam um chuveiro para cliente, né? Então isso a gente vê bastante no dia a dia. Eu vou trazer 2 exemplos aqui para vocês verem, um de água e um de esgoto. Não funcionou o de água. Acho que também não funcionou o de esgoto. Ela não rodou. É uma pena, era a hora do 10 quase. Mas depois eu vou disponibilizar o vídeo e compartilho com vocês. Acho que vale muito a pena. O do esgoto é um esgoto em Manguinhos, que era uma senhora que ela vivia 20 anos com o esgoto no joelho dela, né? Então, nossa equipe ficou 1 mês lá, uma coisa assim, um estado de calamidade mesmo. Ela perdeu um parente, né, um sobrinho, por doença de contaminação. Então, é um caso que assim, até arrepia da gente falar, porque mexeu muito com o time. E é a realidade nossa que a gente vê tudo no dia a dia. Então, desde o início, quando a gente começou a trabalhar nas comunidades do Rio de Janeiro, a gente procurou conhecer em loco como que funcionava, né? A se relacionar, a ser bem transparente, o que a gente consegue fazer agora, o que não dá para fazer agora. Então, nós criamos muito essa relação e isso reflete muito no nosso trabalho no dia a dia. Tá ok? Acho que fechou, então. Obrigado, pessoal. Olha aí, vizinhança. Tem água boa chegando. Tem algo acontecendo. É o tempo que eu esperei. Essa água tá aqui, ó. Fica com o bumbumzinho. Maravilha de Deus. Água do rio, agradeço. Porque nem isso nós tínhamos. Agora nós temos água boa. Forte, jorrada, já tá na grossa. Tinha até briga por causa da água. Tinha briga. Ele me deixava sem água, eu brigava. Hoje não. Vou fazer a instalação aqui da pia, para poder botar água aqui para pia, porque antes não tinha água, hoje tem água para a gente lavar a louça. A roupa ficava juntada 1 semana. Hoje eu lavo roupa um dia sim, um dia não, tá? Tem o meu banheiro que ainda não tem um chuveiro, mas já estou providenciando botar um chuveiro, uma instalação, uma bica no banheiro, tá? Olha aí, vizinhança. Eu não dormia à noite, os mosquitos, mesmo com ventilador. Teve uma época que eu fiquei toda vermelha. Isso aqui é uma coisa horrível. Não tinha condição mais de ficar assim. Estamos executando uma substituição de trechos de esgoto. Drenamos mais de 50 mil litros de esgoto que estava represado na localidade. Substituímos mais de 100 metros de rede. Reformamos 8 PVs, construímos mais 2 PVs. Refizemos mais de 50 ligações de esgoto residencial. E a melhoria aqui é trazer mais dignidade para essa comunidade e acabar com esse problema recorrente de esgoto extravasando nas residências. Não fosse a água do rio, né? Assim, a ajuda de Deus e a ajuda da água do rio. Aí eu vou ter uma área de lazer. Obrigado, pessoal. Ok, obrigado, Renan. Belo desafio, belos resultados. Parabéns. Vamos continuar agora com Ana Carolina Mercê, da Águas de Niterói, Mercês, desculpe, Projeto Comunidade Legal.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui apresentando o nosso programa. Como foi apresentado, me chamo Ana Carolina, atuo como analista na área comercial, na concessionária Águas de Niterói. Inicialmente, eu vou falar algumas informações sobre o Grupo Águas do Brasil. Bom, o nosso grupo atua há 24 anos no mercado. Hoje, nós temos 13 concessionárias e mais 2 sociedades operacionais. Agora, no mês de agosto, iniciamos também as atividades na Rio Mais, saneamento. E nós temos a cobertura de água de 99,7% e a cobertura de esgoto de 88,8%. Nosso foco é na universalização do saneamento para as concessionárias onde atuamos. Como vocês podem ver, nós temos o mapa do Brasil, em destaque, a concessionária Águas de Niterói, onde nós iniciamos o programa Comunidade Legal. Vamos falar um pouco sobre o município de Niterói, né, que hoje possui aproximadamente 517 mil habitantes. Nós estamos em 3º lugar no ranking com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, que possui um índice de 0,88. Niterói possui 117 comunidades, e dentro dessas comunidades nós temos aproximadamente 183 mil habitantes. Como vocês podem ver no nosso mapa, nós temos em destaque o município, e destacando na área em azul, em comunidade. Devido a esse cenário, nós identificamos a oportunidade de iniciar nessas áreas de comunidade para trazer mais qualidade de vida para os moradores locais. O programa Comunidade Legal, ele tem um objetivo de estreitar o relacionamento da concessionária com a comunidade, para que nós possamos, a partir daí, trazer mais qualidade de vida para eles, trazer um atendimento direcionado, para que eles possam buscar um atendimento igualitário, como todos os demais clientes, para que eles possam também possuir a conta de água, né, possam ter o direito à tarifa social, ter a expansão da tarifa social com esse benefício, para que nós possamos também ter uma base de dados atualizada, porque a nossa base de dados hoje não consta o número de comunidades e de habitantes que nós temos no município. Então, para que possamos realizar programas, para que nós possamos realizar alguns processos, algumas análises operacionais e melhorias para essas comunidades, nós precisamos ter o dado fiel. Bom, diante das informações, hoje na nossa base de dados nós temos 93 comunidades cadastradas, representando aí aproximadamente 79% das 117 comunidades que existem no município. Na nossa base, possui, em média, 32 mil economias cadastradas. E no município, nós temos 61 imóveis em comunidade, aproximadamente. Então, nós temos uma defasagem aproximadamente 52%, mais ou menos, onde nós temos uma grande oportunidade para atuarmos. Apenas 9% desses clientes eles buscam o nosso canal de atendimento, onde nós vemos uma necessidade enorme de trazê-los para nós, para que eles possam buscar os nossos canais de forma igualitária, como foi mencionado. Hoje nós temos o nosso setor de comunidade, que atua nessas comunidades, nas 93, mas nós queremos estreitar o relacionamento com as comunidades. Queremos que o programa entre nessa comunidade e faça diferença realmente para aquela população. Hoje, a inadimplência das comunidades gira em torno de 64%. Diante dos cenários das 93 comunidades, das 117, né, que nós temos a trabalhar, nós precisamos, antes de mais nada, entender quais são essas comunidades e segmentá-las, né? Nós definimos 5 critérios que entendemos ser os mais relevantes, como se existe rede de água na comunidade, se existe rede de esgoto, se o abastecimento da comunidade é universalizado, se a associação de moradores ela é presente na comunidade, se nós temos um representante no local, como que funciona o tráfego daquela comunidade, se é uma comunidade de risco, se não é. Então, primeiro definimos esses critérios, depois nós segmentamos as 93 comunidades que nós temos inicialmente a trabalhar em cada faixa. Na faixa verde, vocês podem ver,
nós temos 47 comunidades, onde nós entendemos que ali definimos, né, através de análise, que todas as comunidades atendem aos 5 critérios. Já na faixa amarela, nós temos a comunidade, ela deixa de atender um dos critérios, onde nós temos aproximadamente 27, e na faixa vermelha, nós temos aí as comunidades que deixam de atender 2 ou mais dos critérios, que são comunidades que nós temos, por exemplo, um cenário de área de risco dentro do município de Niterói, onde nós precisamos de uma análise mais específica para essa localidade. Conforme a maturidade do programa, nós vamos atuando nas faixas seguintes. Hoje nós estamos na faixa verde. Nós atuamos nas 47 comunidades. Primeiramente, definimos qual será a comunidade de atuação. Nosso foco é atuar por vez em cada comunidade. Então, após a definição, né, da comunidade, realizamos reuniões com as áreas operacionais, com a área de sustentabilidade, comunicação, para que nós possamos iniciar as ações do programa naquela comunidade definida. As ações do programa, elas são as seguintes. Nós realizamos a visita à comunidade, onde lá nós vemos quais são as condições da comunidade ao olhar da concessionária, entendemos quais são as necessidades, quais são os locais que precisamos realizar extensão de rede, fazemos levantamentos de padronizações. Também analisamos qual é o local que nós vamos realizar a divulgação, qual será o meio de divulgação. Realizamos uma ação presente na comunidade, que é um dia voltado para que possamos levar o entretenimento para a comunidade, levar o atendimento da concessionária aos moradores, para que eles se sintam acolhidos, para que eles se sintam parte da concessionária também. E depois temos o pós-ação, onde fazemos alguns acompanhamentos, controles, execuções de serviços de instalação de rede, de instalação de hidrômetro, substituição de rede, por exemplo. E temos também o nosso resultado, onde nós conseguimos medir as nossas ações nas comunidades já trabalhadas. Falando um pouco mais sobre a visita à comunidade, nós realizamos a visita no local para entender, de fato, quais são as condições do reservatório da comunidade, quais são as condições das instalações da comunidade. Como vocês podem ver, nós temos ali tubulações que são aparentes, que é um cenário bem comum dentro das comunidades, onde o nosso foco é que esse cenário deixe de existir, porque ele causa risco aos moradores, ele causa risco de contaminação, ele causa risco de acidente nas vielas, né? E não é um padrão desejável para se morar. Então, o nosso propósito é que isso tudo acabe, que nós possamos levar condições para essa comunidade. Também realizamos reuniões com os presidentes da associação, com os líderes da comunidade, para que nós possamos entender, na visão deles, quais são as necessidades daquela comunidade, quais são as sugestões que eles têm para a concessionária atuar no local. Além disso, nós fazemos reuniões com os moradores, para ouvi-los também, porque o nosso intuito é ouvir a comunidade, entender as necessidades de cada um, né? Ouvindo, fazemos pesquisas, levantamentos, e informamos também sobre o nosso programa. Damos a eles ali todo o conhecimento do que será feito, qual será o tipo de ação presente, o que será feito no pós-ação, e, a partir dali, nós iniciamos a nossa divulgação. A nossa divulgação, ela é realizada pela rádio da comunidade. Como vocês podem ver, nós temos a igreja de uma comunidade que atuamos. A rádio ela era na igreja, então nós fizemos a nossa comunicação do programa ali, né, com o apoio dos representantes do local. Também realizamos a divulgação através de faixas, fixamos faixas nas principais entradas das comunidades, na quadra da comunidade, onde os clientes têm acesso a todas as informações do dia da ação. E, além disso, são divulgados também em jornais de circulação da cidade, informando o dia da ação. Também divulgamos através de folder o nosso programa, com dados importantes sobre a conscientização do uso da água, sobre as documentações necessárias para que o cliente possa participar do programa, o documento pessoal e todos os dados, né, de central de atendimento, e isso é divulgado na comunidade, porta a porta, através dos nossos agentes comerciais. E, além disso, fixamos cartazes nas comunidades, nos comércios de maior acesso,
com o apoio dos representantes da associação, né, porque a partir das reuniões, de todo o processo, já temos uma interação maior, e nós temos o apoio do setor de comunidade, que nos auxilia muito para que possamos estar presente nos locais. E, com isso, nós já divulgamos com os cartazes também e divulgamos com folder digital, onde informamos para os clientes tudo o que ocorrerá na ação. E, então, acontece o grande dia naquela comunidade, porque é startado o programa Comunidade Legal. Nós levamos o atendimento itinerante para aquela comunidade, onde os clientes têm a possibilidade de realizar a troca de titularidade, atualização cadastral, eles negociam débito, eles solicitam serviços para a concessionária, e, com isso, eles se sentem parte da concessionária. Eles ficam muito satisfeitos, é um dia muito bacana que acontece dentro da comunidade. E ali nós fazemos também palestras de conscientização sobre o uso consciente da água, do esgoto. Participamos as crianças também com atividades, com eles sempre sendo envolvidos nos nossos programas. Também falamos sobre o tabagismo, o alcoolismo, a utilização, né, a influência da rede de água na rede elétrica, que é um risco muito grande para os moradores. Informamos todos os riscos que podem causar ali para que eles possam estar conscientes, né? E, além disso, os nossos agentes comerciais, eles realizam serviços de reparos de vazamento dentro da comunidade. Os clientes que solicitam nosso serviço, nós fazemos uma pesquisa para verificar quais são as condições da boia dele. Se for solicitado, vamos até o local, trocamos a boia, trocamos o registro. Tudo isso no dia da ação. Nós temos uma grande equipe que vai até o local e dá todo esse suporte à comunidade. Realizamos testes de aferição de pressão, de glicose. Nós também entendemos que, quando participamos as crianças dentro do processo de conscientização, elas são o futuro daquela comunidade. Então, para nós, é muito importante que elas estejam envolvidas em todos os processos e que elas realmente entendam, né, o que quer dizer com relação ao desperdício, ao uso consciente da água, ao despejo do lixo, quando alguém joga o lixo na rua, quando alguém joga o lixo na rede de esgoto, na galeria de águas pluviais. Passamos todo esse conhecimento para elas também, porque elas são o futuro daquela comunidade. Então, para nós, é muito importante que elas estejam conscientes também com esse processo. E, como vocês podem ver, nós temos a palestra, né, onde os clientes eles participam, ficam bem inteirados com as ações que são realizadas ali naquela comunidade. Após o dia de ação presente, após termos startado nosso programa naquela comunidade, deixado a marca da concessionária, dizendo que ali nós estaremos e que nós vamos realizar diversas ações para levar qualidade de vida para eles, nós também levamos o nosso agente comercial, realizamos um mapeamento, porque o nosso objetivo é cadastrar 100% da comunidade. Entendemos que todos têm que ser atendidos. Então, a partir dali, nós levamos o nosso serviço de atendimento àquela comunidade, tudo que foi prestado no dia de ação, voltado ao atendimento, que for possível, levamos para o cliente que não estiver presente, não tenha tido, né, no dia da ação, não tenha estado presente no dia da ação, levamos o serviço para ele também. Além disso, nós fazemos um mapeamento das melhorias que ainda são necessárias naquela comunidade. Realizamos substituição de rede para melhora na qualidade do abastecimento, para que possamos levar a qualidade para aqueles imóveis que ficam na parte mais alta, pois nós sabemos que comunidades elas têm partes muito altas, onde o abastecimento acaba sendo mais prejudicado. Também iniciamos, né, a instalação do hidrômetro, para que possa facilitar o abastecimento daquela comunidade, medir, até para facilitar os estudos também da concessionária daquele local. Realizamos também serviços de esgoto, com relação ao vazamento de esgoto, caso haja, tudo para levar uma qualidade para aquele local. Fazemos uma medição do consumo dos clientes que são hidrometrados, que têm os hidrômetros instalados, para que nós possamos, a partir dali, identificar quais que tiveram estouro de consumo. E aí, então, nós daremos o suporte àquela residência, àquele cliente, trocando boia, registro, o que for necessário, para que ele possa ter o seu consumo restabelecido, para que possa diminuir a perda e melhorar o abastecimento dos vizinhos, inclusive, pensando nos vizinhos após aquele morador. E, além disso, nós realizamos um acompanhamento mensal daquela comunidade, para garantir que tudo que foi proposto no programa seja mantido, para que nós possamos garantir a qualidade do nosso programa em todas as comunidades atendidas. Temos o exemplo aqui do nosso agente comercial e também dos padrões
instalados nas comunidades. Como vocês podem ver, nós já não temos mais os macarrões, que são chamados, nós temos os padrões instalados de forma correta nas paredes, de forma digna, para que o cliente ele possa ter realmente instalações dignas em sua comunidade. Ainda falando do pós-ação, nós realizamos um georreferenciamento na comunidade, onde nós temos o cenário da comunidade de Jurujuba, município de Niterói, onde ali nós não tínhamos nenhum georreferenciamento, ou seja, nós não tinha captura de coordenada daquele imóvel, e a partir do nosso programa, a partir dos processos realizados, nós capturamos a coordenada daquele imóvel e facilita nos estudos, nas análises operacionais, para que possamos melhorar o abastecimento ainda mais do local, para que possamos entender o volume de consumo daquela comunidade, entender a quantidade de habitantes daquela comunidade e de uma forma dinâmica, com um mapa que facilita a análise também e o entendimento do local. Em consequência, nós temos os nossos resultados. Hoje, nós já atendemos 8 comunidades no município de Niterói, levando todos os processos que foram informados, toda a qualidade que foi informada. Tivemos 2.600, aproximadamente 2.700 clientes cadastrados, aproximadamente 700 clientes, novos clientes cadastrados também. Tivemos um índice de perda, né, de redução de perda de 12,3% nessas 8 comunidades, um aumento de hidrometração de 77 pontos percentuais, um aumento no faturamento de 60% e uma redução na inadimplência de 31%, mostrando que 31 pontos percentuais, mostrando que esses clientes, eles desejaram, eles cadastraram, atualizaram os dados e se mantiveram de forma digna, pagando com as suas contas, né, e querendo manter o seu compromisso também. Nós temos um payback de 1 ano de todo o valor investido, onde já foi, né, pago esse payback, e temos agora um relato dos clientes que participaram do nosso programa, onde nós vamos mostrar para vocês a fala deles com relação ao programa Comunidade Legal em suas comunidades. Na minha casa, ninguém pega água todo dia. Tem necessidade disso, que a água vai ter, acho que é 3 vezes por semana que a água vai. E as caixas lá tudo cheio, ninguém reclama não. Aliás, ninguém no Peixe Galo reclama mais de água. Depois que fizeram esse encanamento aí, esse drone na minha casa, a água melhorou 100%. Eu faço parte dessa comunidade legal, entendeu? Que essa comunidade legal, depois que essa água de Niterói bateu aqui, foi uma melhora grande para a gente aqui, porque ninguém aqui tem faltado água. E a água aqui nós não precisamos ligar bomba nenhuma, porque ela vem com uma pressão tão grande que joga a água no 3º andar. Eu vi aqui que depois desse trabalho que eles fizeram aqui, houve uma melhoria no abastecimento de água e no desperdício também aqui, que havia aqui dentro aqui na comunidade, e muita gente aqui ficava sem água. Sou nascido e criado aqui, carreguei muita água aqui. Graças a Deus agora eu tomo água em abundância, graças a Deus não tenho faltado água na minha casa. Eu agradeço muito a água em Niterói. Bom, eu agradeço a atenção de todos, né, e eu espero que o programa ele possa beneficiar ainda muitas comunidades, né, para que as comunidades elas possam ter o serviço digno, como merecem. Obrigada. Alô? Muito bom, parabéns. E agora, a última apresentação, Rafael Botelho, da Iguá Rio, vai nos apresentar o projeto Diálogo Comunitário e a contribuição do saneamento no desenvolvimento local. Obrigado, gente.
Boa tarde, tudo bem, gente? Obrigado pela presença, quem está nos assistindo também. Eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho. Aqui vou ver se eu vou aumentar um pouquinho, senão, né, gente, não dá. Mas se ficar um pouquinho baixo, sem problemas. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria muito, assim, de ver muita paixão, né? Acho que aqui a gente está representando uma parte muito nobre, né? E enquanto Iguá também, a gente fala da nossa missão, que é ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil, nós estamos falando de pessoas, para pessoas, né? Então, é muito bom a pauta da responsabilidade social, é muito bom a gente estar comentando sobre o ESG, a sustentabilidade, e já ver cases, já ver situações práticas, cada um dentro das suas limitações, oportunidades, desafios, já que até estava conversando com o Renan um pouquinho, né? A gente divide ali o Rio de Janeiro, né? Falar um pouquinho, mas o Rio de Janeiro ele é um caso muito particular, porque ele tem, dentro do mesmo bloco, diversos ecossistemas de atuação, de relacionamento, de poderes, de articulação, né? Então, é um desafio e é muito bom. Bem, me apresentar rapidamente, sou Rafael Botelho, sou gerente de responsabilidade social corporativa do Grupo Iguá. A Iguá, ela é uma empresa muito jovem, mas muito vibrante, né? Nós estamos aí no mercado desde 2017. Atualmente, nós estamos com 18 operações espalhadas em 6 estados pelo Brasil e estamos aí com mais de 7 milhões de clientes envolvidos trabalhando conosco, né? Hoje, o Rio de Janeiro, né? Chegamos no Rio de Janeiro, no bloco 2, já aproveitar e passar aqui um pouquinho, né? Então, hoje nós estamos no bloco 2, que foi, né, adquirido no ano passado, em abril. Começamos a nossa operação assistida em agosto, né, de 2021, agora completamos um ano, né? E só para destacar um pouquinho, o bloco 2 ele é dividido, para quem, né, acompanhou bastante, o Rio de Janeiro enquanto Zona Oeste litorânea, e nós temos 2 simpáticas cidades também na região serrana, que é Partido Alferes e Miguel Pereira. Quem não conhece, visitem, é realmente 2 lugares muito aconchegantes na região, né, da Serra Carioca, que inclusive faz frio, tá bom? Um outro ponto importante também, a gente tem uma operação de 35 anos, então, óbvio que os cases, as apresentações, os resultados que nós estamos vendo, todos aqui, a gente tem que pensar numa linha do tempo, porque quando a gente fala de comunidade, é impossível você mudar cultura, hábito, se relacionar da noite para o dia, né? Você falou muito bem quando você disse sobre o caso da BRK. Liderança comunitária. Quantos de nós temos a nossa casa, quantos de nós estamos no nosso prédio e permitimos que pessoas estranhas adentrem o recinto? Como nós nos comportamos? Como a gente se relaciona? E é exatamente esse o ponto aqui. Quando a Iguá assumiu seu compromisso público, de durante 35 anos estar prestando o melhor serviço de saneamento no Bloco 2, Zona Oeste Litorânea do Rio de Janeiro, mais Pati e Miguel, não adiantava o Rafael, não adiantava a Iguá, não adiantava quem fosse tentar desenvolver qualquer projeto ou qualquer iniciativa social sem conhecer o território. E para conhecer um território, para conhecer um ator comunitário, um ator estratégico, para conhecer a realidade e as diferenças que existem dentro das próprias comunidades no Rio de Janeiro. Cidade de Deus, por exemplo, que é uma das comunidades no qual nós estamos operando, dentro dela existem inúmeros ecossistemas, inúmeros articuladores, com inúmeros interesses. Então, a melhor forma da gente poder compreender o nosso território e, a partir deste momento, trabalhar em cima disso, foi buscando, quem sabe, fazer com muita referência um trabalho de mapeamento. Então, daqui a pouco tem até a fala do Fábio, também do CIEDS, né? A Iguá fechou uma parceria e fizemos um trabalho muito forte de mapeamento de campo, juntando a análise espacial, juntando a análise primária e usando também os dados secundários, já que nós devemos ser muito claros. O ambiente no Rio de Janeiro é um ambiente que, por vezes, você não consegue fazer uma visita de campo. Então, você precisa, efetivamente, ter dados oficiais para subsidiar uma análise espacial e uma análise, né, primária. Um ponto importante, quando nós fizemos mais de 4 mil entrevistas aplicadas com 92 profissionais, fizemos muito rodas de conversa, fizemos muito o que a gente chama do nosso programa Redes, que a gente vai impulsionar mais ainda agora em 2023, e precisávamos entender aonde nós estávamos colocando os nossos pés, o que ou como e de que forma nós deveríamos levar para a população
além do saneamento, que é um serviço muito nobre, entender a realidade. E aqui vem um primeiro ponto que a gente tem que ter um compromisso muito grande quando a gente fala de responsabilidade social em comunidade. O que é melhor para mim não é melhor para você, não é melhor para você. A gente precisa entender qual é a maior dificuldade da realidade. E aqui a gente fala, inclusive, de movimentos de capacitação de mão de obra, a gente fala de movimentos relacionados à educação, que é uma das nossas premissas, inclusive, dentro da Iguá. Então, hoje a gente tem programas que acontecem na Muzema, que é uma outra comunidade, que não acontece na Cidade de Deus, por características. Nós temos projetos que acontecem, ou iniciativas pontuais que acontecem na Cidade de Deus, mas que não acontecem em Pati do Alferes ou em Miguel Pereira. 2 cidades com 150 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. Então, entender o território, e por isso você falou muito bem, Renan, enfim, atores comunitários estratégicos. E a gente está falando especificamente das lideranças. A Iguá criou no seu ambiente profissional uma outra premissa que é o profissional agente comunitário. Quem é o agente comunitário dentro do ambiente da responsabilidade social? É o morador. É quem mora, é quem analisa, é quem hoje dá o suporte e a licença social para a gente também poder operar, quando a gente chega de fevereiro de 2022, quando nós assumimos efetivamente a operação plena, e agora estamos na etapa já de operação plena em agosto, mais de 5 mil atendimentos dentro das comunidades. E qualquer tipo de atendimento. Eletromecânica, esgoto, vazamentos, água, falta d'água, enfim. A gente herdou uma situação que a gente precisa trabalhar e por isso a gente está aqui para fazer. Então, o agente comunitário, ele é o personagem fundamental que nos permite ter a estratégia de operação e também a estratégia de mitigação e articulação com as lideranças comunitárias. Então, só fazendo aqui uma pequena retrospectiva do que eu estou apresentando, quando eu falo, por exemplo, da pesquisa, quando eu falo da visita de campo, a gente olhou muito para a IDH, IDS, faixa etária, a gente quis entender no trabalho que nós fizemos com o CIEDS a diversidade e a inclusão existente no espaço, no território. É importante a gente ter isto como pauta também, permeando o nosso processo de contratação. Hoje, a Iguala tem no seu corpo de colaboradores dentro do nosso bloco de atuação no Rio de Janeiro, profissionais egressos do Rio de Janeiro, do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro. Nós temos hoje o nosso grupo também com mais de 1.500 currículos cadastrados oriundos de comunidade, até acima do nosso corpo operacional, efetivamente pelo tamanho e a estrutura do bloco. Mas por quê? Porque a gente acredita também que a capacitação e o modelo de você treinar e capacitar para o mercado, em algum momento esse profissional vai entrar e vai trabalhar com a gente também. E pode trabalhar também em outras concessionárias. Ele é um processo que o saneamento permite ser muito além do que somente uma missão de uma única companhia. É uma mudança. Por isso a gente tem aí 30, 35 anos de alterações. Bem, aqui, em algum momento da minha vida, como no ano passado a gente estava compondo e criando o time da Iguá, eu falava que o nosso bloco é um bloco um pouquinho, quase que um bloquinho esfirra, Ele faz ali uma setinha e tal, mas não é bem assim, Na verdade, a gente tem aqui uma divisão, estou trazendo um recorte muito forte relacionado à Zona Oeste Litorânea, por isso a gente usa essa nomenclatura. A Zona Oeste Litorânea compreende aqui o extremo um pouquinho da Zona Oeste, pegando Guaratiba, o finalzinho do Recreio, trabalhando até a Barra da Tijuca, até ali o Itanhangá, o Joá, e você sobe até uma parte limítrofe lá no topo da nossa tela, que vai para a Praça Seca, onde a gente tem ali também uma aproximação também com o time da Águas do Rio nesse contexto. E aqui vem um mapeamento, o primeiro mapeamento hoje, 196 comunidades, que a gente teve realmente levantadas e trabalhadas com o Instituto, através dos dados do Instituto Pereira Passos, e também a gente tem o que a gente chama de acompanhamento contínuo nessa linha do tempo. O que eu quero dizer com isso? A Iguá, mesmo com mapeamento, a Iguá, mesmo com dados oficiais, a gente continua com a equipe hoje de trabalho da responsabilidade social, mapeando ainda as comunidades existentes. Por quê? Comunidade é um organismo vivo. Existem mudanças, existem mutações, existem ocupações de territórios que ontem não existia e amanhã vai existir. Então, a gente precisa estar acompanhando e entendendo. Por isso,
o trabalho dos agentes comunitários. Por isso, o trabalho da equipe da responsabilidade social do Grupo Iguá no Rio de Janeiro de mapear e permear, e por isso a gente tem aquelas definições de cores de comunidades levantadas pelo campo da equipe de responsabilidade social e também as comunidades com base principalmente no Pereira Passos. A gente trabalha com um sistema de georreferenciamento, a gente trabalha com um sistema que a gente consegue botar uma lupa e entender o Terreirão, que está um pouquinho mais aqui na parte esquerda, a Cidade de Deus, que está um pouquinho mais ali em cima, com Curicica, Gardênia, desce um pouquinho para Muzema e Rio das Pedras. Então, a gente consegue permear e identificar as grandes comunidades e também as pequenas comunidades, especialmente, e aí no painel anterior, o Tadeu falava muito sobre segurança hídrica. A nossa preocupação está muito em cima também na parte relacionada ao complexo lagunar, as ações socioeducativas que a gente já está tomando, como multirões, acionamentos desses atores estratégicos, moradores dessas localidades, porque a gente acredita que o poder da educação ele é geracional. E a partir desse momento, a gente, se olhar numa linha do tempo agora, a gente vai perceber que a mudança ela pode ser muito rápida, mas a manutenção ela tem que ser efetiva. Senão, a gente acelera muito e isso não se transforma ao longo do tempo efetivamente. E próximo slide, que é bem objetivo a apresentação, né? Está aqui, está comigo, né? Vamos embora. Só para poder explicar um pouquinho, a Iguala tem uma estratégia, e esse ano, agora, dia 28/8, é comemorado o Dia Nacional do Voluntariado. O Dia Nacional do Voluntariado é a data que marca também um ano do nosso programa de engajamento chamado Voluntário Iguá. No Rio de Janeiro, hoje, nós temos, dentro da Operação Rio, um dos maiores índices de engajamento dos nossos colaboradores. Nós acreditamos que a melhor forma, além dos programas educacionais, inclusive alguns dos nossos programas, o Programa de Educação Socioambiental, ele é chancelado, ou melhor, ele está, né, na fase final de ser chancelado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. Né, é um programa bem estruturado, que a gente vai falar muito mais de educação, muito mais das iniciativas de geração de renda, que já não impede da gente já estar executando as iniciativas, mas com a chancela fica muito mais agora estratégico, efetivamente. Mas o Voluntário Iguá é a força que a gente acredita do nosso colaborador viver a realidade das comunidades. Então, aqui a gente tem as hortas comunitárias em Patim e Miguel, nós temos os espetáculos teatrais que a gente executa nas escolas públicas dentro das nossas comunidades de atuação, nós temos aqui o mutirão de limpeza, a gente realiza em parceria, por exemplo, com o pessoal do SOS Lagoas, né, no Complexo Lagunar, e nós temos também ali uma parte dentro da Museu Semeando Amor, com cursos de culinária e capacitação para jovens. O que eu quero falar com isso? Qual é a minha mensagem nesse aspecto com relação ao voluntariado? Cada colaborador, ele é um embaixador. E a melhor forma, desde a pessoa que está lá no administrativo, a melhor forma da pessoa que está na programação, que recebe uma ordem de serviço, e ela tem que entender a realidade do campo, ela vivendo um pouco aquela comunidade. Ela atuando, vivendo um dia no voluntariado. É um dia que ela vai viver fora da rotina dela, ou um momento do dia, mas que a pessoa vai entender que se aquela chamada de um líder comunitário que chegou para a gente através de uma ordem de serviço, ele não seguir ou deixar para amanhã, uma ONG, um instituto, uma escola, um hospital, um posto de saúde, pode ficar prejudicado. E aí você pode ter um prejuízo na vida das pessoas. Então, a gente acredita muito que o Voluntário Iguá, e a nossa missão é muito forte, de aproximação com a população, levando os colaboradores para eles poderem participar. Gente, basicamente queria, né, até por causa do tempo também, apresentar, falar um pouquinho sobre esse case. Um ano do Voluntário Iguá, hoje a gente já tem um volume muito grande de colaboradores presentes e participando conosco, e a gente acredita nisso. Educação, relacionamento e engajamento comunitário. Como está aqui, a gente principalmente mitigando a nossa operação nas entradas nas comunidades. Aqui é um ponto muito importante, aproveito e deixo um agradecimento em público a toda a equipe da responsabilidade social, da equipe Rio de Janeiro, porque depois de 5 meses, né, estamos aí 6 meses de operação plena, nós não tivemos nenhuma intercorrência dos nossos colaboradores entrando para resolver qualquer problema nas comunidades. Então, assim, a gente, acima de tudo, usamos muito a palavra zelo. A Lei Muro, empresa, para os nossos clientes, para as equipes nas comunidades,
e os nossos colaboradores como um todo. Então, isso é muito importante. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Ok. Rafael, muito obrigado. Tá? Parabéns. Eu acho que a gente aqui percebeu o quanto é importante, né, esse engajamento não somente da empresa, mas essa vontade, né, de realmente se interessar pelas pessoas e analisar esse aspecto social para que a gente possa realmente levar de uma maneira sustentável o serviço para todos. Gostaria só de fazer algumas considerações a cada um de vocês, né? São projetos muito semelhantes, porém diferentes, né? E aí eu gostaria, Felipe, esse projeto que você desenvolveu em Maceió, qual é vamos dizer, qual é o maior desafio e a maior satisfação que você teve ao longo desses um pouco mais de um ano, né, que vocês estão lá, né? Então, se você pudesse só comentar para a gente, né, maior desafio e maior satisfação. Maravilha, Ives. A gente tem um desafio cultural muito grande, né? É tudo muito novo, né? E naquele panorama, né, que eu mostrei, num ambiente que realmente tem necessidades sociais muito claras, evidentes, né? E é muito novo, é uma coisa simples. Você tem que, para a comunidade, quando tem um problema, olha, você tem que ligar para um 0800 para gerar uma OS, por exemplo, gerar um protocolo. Isso impacta, né? Isso. Então, quando a BRK chegou com seu modo de trabalhar, um modo muito diferente, não melhor nem pior, acho que a gente tem que ter, né, uma ciência disso. A gente chegou com o nosso jeito de trabalhar para prestar o nosso serviço. E é um jeito diferente, né? E isso, de fato, impactou. Então, a partir do momento que a gente se aproximou, né, das pessoas, esse foi um desafio muito grande, né, que a gente ainda está vencendo, porque a barreira cultural é algo que não se vence do dia para a noite. Então, você vai mostrando com resultados, né, com serviços, com a confiança, né, quando você pede a confiança e você atende, então você vai ganhando, você vai dando passos, né? E você vai trazendo cada vez mais. E um ganho grande como esse. É muito bom quando a gente, né, tem uma demanda enfim, das nossas comunidades que a gente atende, enfim, das lideranças comunitárias, demandas que não eram atendidas e que, quando eles trazem para a gente, eles usam os canais e tal, mas a nossa equipe acompanha, a nossa equipe social está lá na ponta, e aí a gente consegue, de fato, atender. Isso é um orgulho muito grande, né? Então, e aí um ponto que é fundamental é o quão é importante que essa ação lá na ponta, de responsabilidade socioambiental, de mapeamento, de relacionamento com lideranças, ela precisa ser não só uma ação da área de sustentabilidade, da área de responsabilidade socioambiental, enfim, mas uma ação da empresa como um todo, né? Da operação precisa estar junto, comercial, engenharia, enfim, tudo isso. Então, a gente fica muito feliz quando a coisa dá certo, quando a gente recebe. Da mesma forma que a gente recebe as cobranças, quando a gente recebe áudios de WhatsApp ou vídeos de WhatsApp, o pessoal comemorando, fazia 6 anos que não tinha água aqui, né, e agora tem, né, ou a questão do esgoto mesmo, quando a gente resolve. E a gente vê o quão é importante a gente trabalhar com saneamento, porque o que a gente está vendo aqui, né, esse é um Brasil profundo, né? O Brasil não necessariamente é somente esse Brasil que está aqui, ou o Brasil ali né, enfim, da Avenida Paulista, da Berrini ou de qualquer outro lugar. É um outro Brasil, né? E talvez seja o Brasil que prevalece, é este Brasil que a gente, quando trabalha com saneamento, a gente conhece, que é esse Brasil profundo que a gente precisa atender, né? E nos dá muito orgulho quando a gente consegue resolver. Muito bom. Obrigado, Felipe. Queria aproveitar um pouco, você falou rapidamente do Rio, mas vocês estão há pouco tempo no Rio. Mas vocês têm um desafio enorme, que é Manaus. E eu tive uma experiência em Manaus muito interessante. Eu queria saber, Manaus você tem igarapés, você tem ocupações, né, desordenadas, que avançam na floresta. E aí eu queria saber, onde é que é o maior desafio? Nos igarapés ou nas ocupações desordenadas? Bom, vamos lá. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Manaus 2 anos,
desde o início da concessão, em agosto de 18, quando a gente adquiriu a concessão, e depois vim para o Projeto Rio. Eu entendo que são dois grandes desafios, né? Acho que até um é concomitante ao outro, né? Então, não adianta você trabalhar os igarapés sem desenvolver as áreas irregulares, né? Então, esse programa vem com a gente, que nós estamos aplicando agora no Rio, ele foi desenvolvido em Manaus, primeiro com o foco da regularização da ligação de água, né? Então, o foco, quando a gente chegou em Manaus, foi água, porque as pessoas não tinham água. Nós descobrimos, quando nós entramos nas palafitas, a gente descobriu o que veio depois da pandemia, apareceu que eram os invisíveis, né? Quando apareceu a questão do auxílio emergencial, que eram os invisíveis, a gente descobriu isso antes. Nós entramos nas palafitas, opa, aqui tem pessoas. Então, tinham pessoas que moravam nas palafitas há 40, 50, 60 anos, né? Então, não tinham acesso à água. Então, nós focamos na questão do abastecimento. Agora concluímos o programa e tem um desafio grande para a questão do esgoto nos próximos anos. Então, eu vejo dois grandes desafios, difícil separar um de andar caminhando com o outro, você trabalhar as áreas irregulares junto com o poder concedente, com a prefeitura, o governo do estado. Isso é super importante colocar. As concessionárias, ela entra para fazer um trabalho ali, mas precisa do apoio de toda a classe que tá ali em volta. E eu não consigo separar muito a questão da área irregular com os garapés. Eu entendo que é uma coisa anda junto com a outra. Você regularizando saneamento, abastecimento, a conscientização das pessoas, isso gera um efeito nos igarapés, que com todo o investimento de esgoto que a gente tem para fazer, estação de tratamento, coleta e tratamento, eu entendo que é o caminho para a gente resolver os problemas do local. Ok, muito obrigado, Renan. Ana Carolina, vocês estão lá em Niterói há muito tempo e vocês estão começando um novo desafio agora no Rio. Essa experiência de Niterói com as comunidades, você acha que vai ser muito útil e muito utilizada, né, nesse novo desafio que vocês têm agora no Rio? Sim, eu acredito que seja, sim. Inclusive, o programa Comunidade Legal, que iniciou em Niterói, ele já expandiu para outras concessionárias do grupo também. E, sim, já existem estudos, né, já estão sendo feitas algumas análises para que ele seja expandido também para Rio Mais Saneamento, para que nós possamos expandi-lo para lá e atender as comunidades também das regiões, né, da Rio Mais Saneamento. Vai expandir, sim. Muito bom. Obrigado. Rafael, você falou muito desse programa, né, do voluntariado, né? Eu lembro da maior dificuldade que nós tivemos muitas vezes lá em Manaus, era justamente engajar, né, os técnicos, muitas vezes, né, em programas sociais. Eles não estão preparados para isso. Tá? Como é que vocês lidam com isso na Iguá, né? Porque, na realidade, nós estamos falando de um serviço, né, onde tem muitos engenheiros, muitos técnicos, né? Só que, na realidade, o grande desafio é social. Como é que você consegue fazer com que isso seja realmente verticalizado dentro da empresa? Aí é uma ótima pergunta nesse aspecto, porque a comunicação ela é fundamental. Então, trabalhar em parceria com o time de comunicação, né, trabalhar com as lideranças, ter o apoio, inclusive, né, o voluntariado, ele é um movimento que ele hoje precisa existir com muita clareza dentro das companhias, desde a direção da alta execução, né, do alto executivo, até, de fato, as pessoas mais técnicas no dia a dia. Então, da Iguá, e principalmente da Iguá Rio, a gente encontra esse suporte com a alta direção, a equipe técnica, os gestores, e também, consequentemente, isso acaba se tornando também um movimento para os técnicos, com muita comunicação. A gente trabalha muito a intranet, a gente trabalha muito a força, a gente tem um canal chamado Diga, onde a gente incentiva os colaboradores a eles realizar as postagens e publicarem, afinal de contas, dentro da própria empresa, para que eles também possam ser vistos como pessoas que estão sendo, ou atuando como agentes transformadores. Além disso, também a gente tem o DDS, né,
que é o diálogo direto de segurança. A gente tem uma rotina, né, e a gente, em algumas datas específicas, a equipe de responsabilidade social, junto com a equipe técnica, a gente reforça a fala e a importância do voluntariado. Então, a gente usa muito da comunicação, do engajamento, da exposição. E um outro fator, como a gente acaba tendo também pessoas que surgem e foram contratados vindo das comunidades, ele se representa também. Quando ele faz uma ação num instituto, numa ONG, dentro, né, de uma associação de moradores na comunidade, que ele, por exemplo, está morando, ele também está vendo que uma ação dele como voluntário, hoje, por exemplo, a gente está celebrando um ano do Voluntário Iguá, tem um grupo de voluntários fazendo, literalmente, quebrando parede numa instituição na Cidade de Deus. Então, ele está ajudando, de repente, ali uma instituição que o filho dele também está tirando proveito. Então, você começa, e aí não é um movimento rápido, é um movimento de uma narrativa que você tem que desenvolver ao longo do tempo. A gente tenta acelerar para ter o maior número possível de colaboradores participando nas ações. Ok. Muito obrigado. Felipe, Renan, Ana Carolina, Rafael, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, né? Desafiador, enorme, mas é fundamental para que a gente possa realmente levar de uma maneira sustentável o saneamento, o tão sonhado saneamento para todos, né? Muito obrigado. E agora vamos seguir, né, com a mediadora Ilana Ferneira para o próximo painel, que é o painel 5, ok? Muito obrigado pela atenção e vamos em frente, gente.